Bem-vindo a mais um episódio do Pequeno Camaleão Podcast. Hoje vamos falar sobre o que? Maconha? Não, calma, fique calmo. Eu tô com o Cassiano aqui, que é da associação Abrace. Abrace. A gente tem muito assunto legal para tratar aqui. Fique aí que eu vou aprender junto com você, porque Cassiano vai falar sobre canabidiol, é que fala? Sobre cannabis medicinal. Sobre cannabis, e eu só entendo, quer dizer, entender não, mas eu só conheço maconha, né? Quem vai tirar dúvida aqui é Cassiano. Bem-vindo, obrigado pela presença, Cassiano. Tudo bem? Deixa eu te perguntar, pra gente chegar nesse assunto, porque além de não ser especialista, é uma coisa que eu não conheço, né? Você já trabalha lá. Eu quero saber como é o que foi que fez você chegar até aqui. A gente estava conversando antes, você disse que a sua mãe teve um problema de saúde. Conta pra gente, por favor. Então, eu morei nos Estados Unidos 2001 a 2003 e eu via lá um movimento de cannabis muito forte, principalmente do Canadá. E muito se falava sobre o óleo para câncer. Sim. E câncer era naquela época muito a opção que todo mundo corria atrás da maconha. Então, assim, lá nos Estados Unidos a coisa é realidade. Já era naquela época 10, 20 anos avançada, né? Sim. No Brasil nem se falava. Assim, poucas pessoas falavam sobre o uso da maconha para câncer, para outra coisa. Mas aí em 2014 saiu um caso de uma criança que a mãe estava dando maconha para ela, que ela tinha epilepsia, Sim. com resposta muito boa. E aí a televisão, na época, CNN, mostrou que a substância que aquele óleo tinha era canabidiol, com low THC, ou seja, com THC baixo. Sim. E a gente todo mundo ficou, uau, caramba, então maconha é bom para epilepsia. Poxa, tem um monte de criança que precisa. E aí as mães correram para a internet. E todo mundo foi bater na mãe que saiu no Fantástico, que era a Catiele, mãe de Annie Fischer. Sim. Eu mesmo também já entrei em contato com ela, a gente montou um grupo. Todo mundo ficou trabalhando para importar essa substância. A gente lutou para trazer essa substância, mas não foi isso que me fez começar. O que fez começar foi, antes disso, em 2003, minha mãe, ela desenvolveu uma doença respiratória. Ela inalou muito mofo no quarto dela, e aí ela acabou que adoeceu, e ela foi internada. E quando o médico desenganou ela, mandou ela para casa, ela não estava conseguindo comer. E ela estava debilitada, ela queria voltar para o hospital. Sim. E aí eu lembrei que maconha era bom para apetite. Isso todo mundo sabe, né? A famosa larica, né, Cassiano? A larica. Sim. E eu já tinha testado algumas outras vezes. Eu sabia que realmente aquilo despertava muito apetite, incrível. E foi o que eu fiz. Eu comprei maconha na universidade. Que é o lugar exato. Pra você que não sabia. Então, ali no CCHLA, né? E aí a gente eu fiz o óleo na cozinha, peguei azeite, misturei com acho que eu botei 30 gramas de flor, né? Mexi, bati bastante. E aí quando ficou marrom, no banho-maria, né? Sim. Aí eu coei e deixei esfriar, né? Lá para mais ou menos assim eu comecei a fazer isso pela manhã, mas assim lá para as 2 horas da tarde ele esfriou. Eu botei ele numa latinha, né? E o restante eu deixei na garrafa do azeite guardado. Sim. Né? Inclusive depois esse azeite foi usado por algumas pessoas que tiveram uma bad trip. Ah, foi? Então a latinha não, já a latinha eu guardei e botei na colher, pedi para mamãe se sentar, né? E aí dei uma colherzinha para ela de chá, né? E aí fui pro quarto, voltar ao que eu estava fazendo. Quando foi 1 hora depois eu vi os pratos batendo, né? E aí eu fui na cozinha, cheguei, era a mamãe. Mamãe tinha se levantado, mamãe tinha colocado uma roupa, penteado o cabelo. Caramba. E estava lavando os pratos, né? Depois foi pro Facebook, né? Meus irmãos ficaram sem acreditar, porque mamãe já estava 15 dias internada, Sim. já estava 3 dias em casa, debilitada, já pedindo para voltar. E aí deu essa energia nela e depois veio a fome, né? Ela jantou bem, tomou sopa, tomou tudo. E aí de manhã de novo, comeu de novo. E aí já na hora do almoço eu já dei outra dose, né? E aí ela acordou às 3, 4 horas da tarde, saiu comendo tudo que tinha na frente. E aí ela ganhou 5 quilos. Caramba. Ela teve que trocar todas as calças dela. Foi incrível, né? E
E o sistema imunológico dela reagiu também. Então, mamãe ganhou 20 anos de vida, né? Praticamente 10 anos, né, que eu estou nessa luta. Sim. Então, mamãe ganhou 10 anos de vida. A mamãe hoje está com 88 anos e aí tá fazendo o 7º livro dela, entendeu? Então, Sério? Que legal. Então, ela é muito, muito viva, muito ligada. E ela toma até hoje, não? Toma sim, e se eu não levar lá, ela me mata. Quando você chega em casa, ela pergunta, cadê meu baseado? Cadê meu baseado? Isso, na verdade, cadê minha maconha? Então, a gente, hoje eu percebo que a qualidade de vida dela que melhorou, entendeu? Então, assim, a cannabis, ela vai atrás desse ponto, né? Quando você está usando ali com acompanhamento médico, de forma terapêutica, eu acho que é incrível. Sim. E aí, com mamãe, com a experiência que eu ganhei em mamãe, eu criei coragem para que depois eu pudesse dizer assim, não, deixa, já que que o dólar subiu muito em 2015, já que o dólar subiu tanto, subiu acho que era 5,40. Então, o que era um produto que a gente importava por R$900, passou a custar R$1.800. Você importava o que? A flor era? Não, a gente importava o óleo. Ah, já vinha pronto. Já vinha pronto. Né? A gente trazia dos Estados Unidos. Tinha umas 3, 4 marcas. Entendi. E aí cada um comprava uma marca, cada um testava um. Entendi. E eram muitas mães. E dava BO? Porque é proibido no Brasil? Não, naquela época era proibido, era tráfico. Sim. Né? Era tráfico. Entendi. Então, assim, várias vezes a gente se enrolou. Muitos pais, tiveram pais que foram autuados pela Polícia Federal, né? Tiveram pais que tiveram que recorrer à justiça, tiveram pais que perderam o material porque a Anvisa reteu. Sim. Teve criança que morreu por causa da demora. Caramba. Pois é. E aí as coisas foram se agravando. A ponto de que eu cheguei à conclusão que eu disse, eu vou assumir essa responsabilidade. Sim. Né? Algumas pessoas ainda não entendem isso. Porque existe uma diferença entre o errado e o fora da lei, né? Isso. Não é que é errado, era fora da lei, Com mas... certeza. Entendeu? Hoje, depois de 10 anos, algumas pessoas ainda podem até pensar que eu entrei... Quem não me conhece? Sim. Que eu estou nesse negócio por dinheiro. Né? E nunca foi. O que acontece? A gente tem na vida, principalmente eu, que estou 10 anos trabalhando com isso, e, então, assim, hoje a gente tem um tamanho, uma movimentação de pessoas, de recursos, de pacientes, que é gigantesca. São 46 mil pacientes. Em 46 mil você fala o quê? Brasil ou... No Brasil inteiro. Sim. Então, assim, hoje eu tenho 200 colaboradores, entendeu? Sim. Minha folha de pagamento é quase R$500 mil. E hoje o seu óleo é produzido aqui mesmo? Isso. Hoje você que produz o seu óleo. Isso, aí quando foi 2015, as mães entraram nesse medo, eu disse que eu assumi a responsabilidade. E aí eu me comprometi com elas, né? A gente juntou 7 pacientes que eu confiava bastante e a gente fundou a Abrace em 2015, setembro de 2015. A ideia da Abrace surgiu na Marcha da Maconha em 2014, né? Mas eu só consegui papelada mesmo um ano depois. A burocracia é muito grande, né? Isso. E todo o trabalho de convencer pessoas para participar demorou um tempo. E aí quando eu consegui, em 2015... foi que eu comecei a correr atrás da conta bancária da Abrace e todo o processo era dentro da minha casa, ali no Bar dos Ipês, que ainda está lá a Abrace. Sim. Então eu nunca tive minha casa, né? A Abrace até hoje está lá. Então a gente literalmente fez a minha casa de um laboratório e 3 estufas. Né? E aí todo um laboratório que até hoje mantém a Abrace. Mesmo que a Abrace hoje esteja construindo um laboratório padrão Anvisa, hoje a Abrace ainda é tocada lá na minha casa. Né? No meu quintal, na minha cozinha, na minha garagem. Mas hoje você tem autorização para plantar? E aí, então, temos sim. Quando foi em 2015 que a gente fundou, 2016 eu passei o ano testando. E esses testes a gente chamava ensaios clínicos. Sim. E todos esses pacientes que eu consegui atender, eu buscava as informações para me ajudar a entrar uma ação judicial. Entendi. Então eu pegava as provas, os exames antes, os exames depois, certo? Teste clínico. Entendi. É isso. E aí, os relatos, vídeos, áudios. E eu fui juntando. Eu consegui juntar 154 casos. Eu lembro como se fosse hoje os 10 primeiros, Sim. depois 30,
depois 60, depois 100, né? E aí quando foi chegando 100, eu já estava entrando em desespero, porque eu estava sozinho fazendo todo o... tudo, né? Produzindo, envasando, embalando, enviando, Sim. confirmando o pagamento, fazendo atendimento telefônico. Então, e às vezes até acompanhando o paciente, a mãe, né? No primeiro gole, na primeira gota. Sim. Então eu estava realmente dentro Entendi. da vida daquela mãe, né? Então assim, eu fazia o acolhimento, né? Sim. E é isso que as associações são mais fortes. É o Entendi. acolher. Então a gente fica acompanhando, a gente fica ali de lado, né? A gente ouve, a gente é ombro, a gente às vezes sabe mais que os médicos. Eu acredito. Deixa eu te perguntar. Hoje você Abrace, né? Uhum. É a primeira associação no Brasil a obter Sim. essa autorização. Como é isso? Explica, por favor. Quando foi em 2016 que eu juntei todas essas provas, Sim. em 2017 a gente entrou com ação na Justiça Federal aqui em João Pessoa, de dever fazer, né, para que a Justiça autorizasse a gente plantar, produzir e fornecer para os nossos pacientes, nossos associados. Entendi. É uma associação, os associados que são beneficiários. Eu fundei, né, eu não era presidente, eu já comecei como diretor executivo, para que a gente pudesse ter eu tivesse a minha carteira assinada, Sim. tivesse reconhecimento trabalhista. Eu larguei um trabalho concursado na prefeitura, então eu tinha que fazer algo que me desse Uma rentabilidade, né? me desse segurança. Sim. Também, né? Então, aí a gente foi atrás da justiça, e a justiça recebeu a ação em fevereiro de 2017, né? E em 2017, em abril de 2017, a juíza foi deu liminar. Pô, que massa. Aí foi aquela festa, saiu no Fantástico, a gente comemorou bastante, eu tirei um peso de 1 tonelada nas minhas costas. Imagino. Né? Na semana antecedente a isso, tinha drone lá em casa, entendeu? Sério? Da Polícia Federal pertinho, já estava chegando. Então, Sim. um plantio de maconha, um laboratório de drogas, essas coisas. E deixa eu te perguntar, como você chega no diagnóstico do paciente para saber que ele tem que tomar? O que a gente já entende é que a cannabis, ela não é um remédio para uma doença. Sim. Ela é um remédio para um sistema nervoso doente. Ela fortalece todo o sistema. Isso. Então, o sistema nervoso que ela repõe é o sistema nervoso endocannabinoide. Então, nós temos um sistema nervoso que é praticamente o que faz com que o corpo funcione. Ele é responsável pelo apetite, pelo sono, pela energia. Né? Ele é responsável pela imunidade. Você encontra receptores de canabinoides nos ossos, no fígado, no rim, ela melhora no o baço. organismo como um todo. Isso. Entendi. Então ele dá um boost Entendi. no seu corpo. Entendi. Que você literalmente, quando está desequilibrado, se equilibra. Sim. Né? Então eu tenho essa premissa, eu falo o seguinte: uma pessoa que é saudável quando usa maconha fica doente. E uma pessoa que é doente quando usa maconha fica saudável. Entendi. Deus é perfeito. É perfeito. Então, assim, não é que a pessoa vai ficar doente. Mas se você está aqui e você está sã, sua mente está boa, e se você fumar, você vai esquecer tudo. Sim. Você vai ficar rindo e esquecendo as coisas. Já uma pessoa que tem Alzheimer, que ela não está lembrando de nada, na hora que ela usa a cannabis, a memória dela volta. Sim. Então, esse efeito antagônico, eu acho que é uma das coisas que eu aprendi no tratamento com cannabis. Entendi. Né? E aí por isso que a gente realmente deve ser, às vezes, mais incisivo com os jovens querendo usar a maconha, né? Eles não medem as doses. Às vezes, né, passa do limite. E aí vem aquela questão do ficar parado, da imobilidade. Existe um limite aceitável para a galera que fuma? Uma dose hoje de THC saudável é 12 miligramas, né? Sim, 12 miligramas. Não é que ele não consegue contabilizar, então é melhor que ele não fume, né? Não diria, eu diria que se a pessoa está com algum debilitado de alguma coisa, uma depressão, né? Está ali com uma dor de cabeça, uma enxaqueca muito forte, ela corta. Ah, é? Entende? Legal. Assim, uma disenteria,
né? Ela regula. É incrível. Caramba. Então, assim, Eu você... vi um vídeo uma vez, Cassiano, de um cara, ele teve um ataque epilético e ele tava tremendo Isso. muito no sofá, muito. O vídeo é muito impressionante. Uhum. Porque uma senhora entra e dá 2 gotas, ela pinga assim, 2 gotas. Pois é. É instantâneo, É. é tipo 2 minutos o cara Isso. senta no sofá e começa a conversar. Isso. Desde o início, eu percebi esse efeito medicinal da cannabis. E aí, quando eu vi que a gente tinha outras formas de usar, eu busquei outros canais, digamos. A gente sabia que o oral era bom, Sim. mas a gente sabia que o oral demorava mais ou menos entre 20 a 30 minutos, dependendo. Sim. Né? E o nasal, ele é instantâneo. Ah, tem um que inala Isso. também? E se você for ver vias aéreas, é o melhor caminho hoje. Ah, é? Não digo fumar, eu falo, Sim. digamos, ou um spray, ou uma bombinha, ou até mesmo vaporizável, né? Sim. Mas existe diferença, desculpa interromper, porque é a dúvida que me gera. Existe diferença entre fumar e entre tomar as gotinhas, né? Ou se fumar também ajuda no mesmo sistema? Ajuda. Os dois são medicinais. Sim. O que a diferença é que no uso oral vai levar entre 30 a 40 minutos para você ter o efeito que você quer. Porque ele ainda vai passar pelo estômago, ele ainda vai ser digerido, ainda vai passar pelo fígado, Sim. até que entre na corrente sanguínea para depois ir para o cérebro e ter o efeito. Eu achava que fumando não tinha. Fumar ou vaporizar, que eu acho que é mais indicado, você tem instantaneamente. Então você dá o trago, ele já vai para as vias aéreas, ele já atravessa os alvéolos, ele já entra no sangue e já faz o efeito. E aí, quais os efeitos que a gente percebe que é melhor? Ansiolítico. Sim. Né? E aí, qual é a dose de ansiolítica? Talvez uma dose, 2 no máximo. Entendi. Mas tem gente que faz doses altas, até mesmo constantes, diariamente, sem parar. Sim. E aí desenvolve ansiedade, porque ele também é ansiolítico. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim... Ele ajuda para curar, mas ele também desenvolve se você abusar. É só uma questão de dose. Entendi. Entendeu? Então, uma pequena dose é medicinal. Uma dose alta, ela já vai poder provocar algum efeito indesejado. Não é que vai matar, não vai viciar, entendeu? Cannabis não vicia. Maconha não vicia? Não, porque se você não tem um sistema que é dependente de prazer, de dopamina, ele não vai substituir a dopamina. Entendi. Como é no crack, como é na cocaína. A Eles cocaína... produzem outras coisas. Exato. Então, ele inibe, no caso dos opioides, principalmente... Que os opioides, hein? São Rivotril, Sim. clonazepam, Gardenal, essas coisas. São opioides. Esses opioides, eles viciam por isso, porque eles faz que o corpo deixe de produzir e ele que produza. Entendi. Ele vai suprindo a Ele necessidade. ele não supre a necessidade, ele repõe e ao mesmo tempo que ele inibe. Utilizando o processo de inibição, ele vai fazer com que seu corpo deixe de produzir. Então você vai ficar viciado exato, nele. e quando você larga e você não produz mais. Entendi. Já o sistema endocannabinoide, ele não funciona dessa forma. Sim. O sistema endocannabinoide, ele é acelerado de 5 da manhã até as 11 da manhã. Então, assim, pela manhã você se sente mais energia, pela manhã você se sente mais forte, mais inteligente, mais com atenção, mais Foco, mais... foco. Entendi. Né? Então, assim, pela manhã você tem uma resposta melhor do sistema endocannabinoide, naturalmente. E aí, fatores que contribuem com dar um boom no sistema endocannabinoide: esporte, Sim. Dançar. E aí você pode encontrar várias coisas que ai, que palavra. Elas mimificam o sistema endocannabinoide. Entendi. Entendeu? Então, seguindo essa linha de raciocínio aí, e você falando, e aí fugindo um pouquinho do medicinal, se bem que o uso também é medicinal, né? Chama medicinal ou não? Sim. É medicinal A também. dose é que faz a... Então, e aí eu quero saber de você, Cassiano, sua expectativa. Provavelmente você deve ser a favor da descriminalização da droga no país, ou não? Óbvio, né? Sim. E aí a sua expectativa agora que a gente vê o STF discutindo isso, você acha que avança agora? Já era para ter avançado, né? A gente está muito atrasado. Em relação a outros países, Isso. tá mesmo. Além de atrasado, a gente está perdendo para o importado, a gente está perdendo para os americanos. Agora a gente está perdendo para a Colômbia, que está exportando para cá. Sim. Agora entrou o Paraguai. Então o Paraguai agora entrou e vai entrar fortemente. E essa exportação que você está falando da droga, da maconha que... Não, eu falo do mercado.
né? Já regulamentado, Sim. com produtos e insumos, desde insumos farmacêuticos, insumos alimentícios, Sim. insumos biológicos, Entendi. biomassa. Né? Então, Entendi. assim, eles já estão bem à frente da gente. E já existe um mercado na Colômbia, entende? E uma regulamentação. Então, Tem uma fatia, uma grana que a gente está deixando de ganhar, né? A gente isso, como e estado. gerando emprego. Então, a gente está gerando emprego nesses países, Sim. recebendo produtos que a gente não tem o controle da procedência. Qualidade. Exato, a gente não tem o controle, a gente não tem do atestado de boas práticas e várias outras certificações que não são brasileiras. Então, Sim. a gente não tem... são instituições de outro país que a gente não sabe qual é o crédito delas. E já que eu não sei se você pensa como eu, mas eu penso que já que a gente não consegue tomar conta da fronteira para que não entre nada, então é melhor que a gente tenha o nosso e ganhe e arrecade Sim. com isso. É o jeito que eu penso. Não, seria. E aí é uma coisa que é muito baseado em lógica de mercado. Sim. Né? E a lógica de mercado é quem chega primeiro bebe a água melhor. Limpa, exatamente. Então, assim, a gente perdeu muito tempo. Mas isso é coisa muito Brasil. Né? A gente foi o último a acabar com a escravidão. Sim. A gente foi o último a A gente regulamentar. já está acostumado a estar no final da Exato, fila, né? Então, literalmente, a gente está sendo os últimos. Por um lado, isso é bom, porque aí a gente pode ver os erros dos outros. Sim, Eu tô tentando tirar daí um proveito. Então, realmente, eu vejo que os Estados Unidos é muito mercantilista. Né? Alguns estados colocaram regulamentações muito restritivas, priorizando só o canabidiol. Sim. Né? Outros estados permitem que plante, outros estados não. Outros estados permitem que tem dispensário, que tem loja, que tem boutique. Sim. Outros não. Então, assim, Estados Unidos é um laboratório. Né? Aí, se a gente for descer para a América do Sul, o que eu percebo? Eu percebo que o Uruguai foi o primeiro. Sim. E ele teve uma regulamentação muito voltada para quem é usuário de forma recreativa, mesmo vendendo na farmácia. E o Estado botou a mão. Né? Foi o próprio Exército que estava ali inicialmente cultivando e fornecendo. Depois isso foi folgando e foi havendo licenças. E aí vieram as empresas grandes, com muito recurso, comprando as licenças de quem já conseguiu a licença. Sim. E aí virou um mercado louco, entende? Entendi. E o que eu percebo? E aí já é uma consequência. Né? A bolha já estourou. Né? Sim. Então, assim, a gente já percebe que o mercado viu que não ia ser da forma como eles achavam que ia. Com grandes corporações, corporações multinacionais, com nome na Bolsa, com ações na Bolsa. Esse era o perfil que até 2001... 96 a 2004, 2005, né? Então, assim, lá fora, nos Estados Unidos. Sim. Então, o nego vinha abrir no Brasil, sabe, com milhões, né? Para abrir, contratava todo mundo, e aí a regulamentação não chegava. Sim. Então, muitas empresas vieram para o Brasil e fecharam, porque viram que não vai sair. Entendi. Né? E através dos pais, das mães, dos pacientes, a gente conseguiu avançar. Né? Então, assim, em 2014, a gente começou a lutar para que a Anvisa pudesse permitir se importar. E aí a Anvisa permitiu. Então, os americanos se aproveitaram disso. Sim. Começaram a mandar para cá as marcas deles, né, vendendo bastante para cá. Então, isso deu um boom para eles muito grande. Mas, mesmo assim, era muito burocrático ainda. E eles sempre sofreram com essa burocracia. A Anvisa, hoje autoriza em algumas horas, ou às vezes alguns dias, mas antes chegou a ser 40 dias. Caramba, deu muito demorado. Então, teve uma criança que morreu por causa da espera, muito entendeu? Demorado. E você, assim, com esse tempo que você tem 10 anos, né, que está trabalhando com isso, eu acho que você já viu muito caso que, assim, se você não tivesse lá vendo, você diria, mentira. Não, com certeza. Depois que você acostumou, acho que hoje você já é bem acostumado, porque você conhece os efeitos, mas no começo, eu queria que você me contasse algum caso, você atende muita criança, né? Você falou. Algum caso de uma criança que, tipo assim, que lhe marcou, sabe? Acho que mais me marcou foi uma criança que ela entrou em mal epilético e a mãe tinha que levar ela para o hospital, porque já tinha passado horas de crise. Sim. E aí ela tinha que atravessar de balsa para a cidade. Né? E aí ela foi de balsa. No meio da balsa, a gente, antes dela entrar na balsa, eu dei uma ideia a ela. Eu disse,
faz o seguinte, tu tem um nebulizador aí? Ela, tenho. Aí vamos fazer o seguinte, vamos botar umas gotinhas no nebulizador com soro e tu vai nebulizar nele. Já que ele está se tremendo, ele não vai tomar, vamos nebulizar. E aí ela iniciou o processo de nebulização e ele se acalmou. Chegou do outro lado tranquilo. Ela conseguiu botar no carro, foi para a balsa, atravessou a balsa, chegou no hospital, a criança estava boazinha. Caramba. E aí quando ela chegou lá, o médico fez, o que é que vocês fizeram, né? Aí ela contou. Foi aí que eu ganhei coragem para fazer um produto que eu comprei um invólucro de um spray nasal. Sim. A gente batizou ele de resgate. Sim. Igual aqueles que tem um biquinho. Eu sei. Então a gente já desenvolveu, é um dos produtos que eu mais me orgulho de ter feito, que é o resgate. E assim, se você botar no YouTube aí, botar Abrace Resgate, você vai ver mais de 10 casos de crianças que tiveram a crise epilética e o resgate trouxe elas de volta. E esse tratamento, Cassiano, ele é a vida toda? A vida toda? Ele vai usar a vida toda? O que a gente percebe, pacientes que têm deficiência neurológica, eles precisam do tratamento, né? Eles não precisam usar sempre. Sim. Eles podem usar quando eles estão numa constância. Tipo bombinha, precisa usar Isso. Na maior parte é para ajudar no desmame dos medicamentos, porque a maioria dessas pacientes chega com 7 medicamentos. Caramba, e saem de lá só tomando a cannabis? E aí o objetivo é esse, é começar a diminuir os medicamentos alopáticos e constantemente diminuindo a alopatia, e dando mais prioridade ao tratamento natural. Né? Entendi. Mas você tem paciente então, que está com você já há 10 anos, 10 desde anos, quando você começou? Sim, isso, e conseguiu se livrar de todos os medicamentos e a criança teve uma melhora neurológica incrível. O que a gente percebe, o tempo que na fase de desenvolvimento que eles perdem por causa do excesso de medicamento é mais nocivo do que a própria doença. Entendi. Esse é o grande... Uma vez, Cassiano, eu estava lendo sobre isso e eu queria... Ainda não tirei todas as minhas dúvidas, mas eu aproveito você, que é o especialista no assunto. Eu queria, como eu te perguntei, e fumar também serve? Eu estava dando uma olhada nisso. E aí o que eu vi foi assim, o prejuízo de fumar é só a fumaça quente. É verdade? É mentira? Não, fumaça quente não vai machucar. O que vai machucar ali é o catrão, o que vai machucar ali é o papel, né? No caso o carbono, né? Vai deixar os dentes pretos, o lábio escuro, né? E aí ele solta muita fumaça. A fumaça pode irritar os olhos, pode dar uma alergia nos olhos. Você tem também o efeito maior, né? Mais rápido, porém menos longo. Sim. Então, o que acontece? O oral é mais longo e menos rápido, o que faz com que um paciente de dor, um paciente que vai para o trabalho, não precise chegar lá e usar novamente. Entendi. Então, mas então inalar fumaça quente não faz mal nenhum? Não. Fumaça quente não é... fumaça quente com uso abusivo pode ser, sim, pode provocar alguma lesão nos pulmões, né? Até mesmo um vaporizador normal de essências pode fazer isso, né? Então seria correto eu dizer que maconha não faz mal? Maconha não faz mal. O que faz mal é a dose. Entendi. Né? Como qualquer outra substância. Entendi. Até a água que a gente está tomando aqui. Se tomar muito, isso. Vai fazer Entendeu? mal. Então maconha não faz mal. O que faz mal é a proibição. A gente percebe pessoas morrem, vidas são ceifadas, escolas param, né, por causa da guerra do tráfico, e corrói toda a camada da sociedade, como desde um vendedor a um policial, a um delegado, a um juiz. Sim. Então, o maior problema é a proibição. Eu vou te contar um segredo aqui, Cassiano. Você falou um negócio que na minha cabeça é muito importante. Como eu falei pra você, eu não sou daqui, eu sou de Salvador, né? Sim. E aí, eu conheci muita gente. Um dia a gente estava num condomínio e um colega que trabalhava comigo, todo mundo conversando, aí chegou um cara, um baixinho, moreno, cabelo preto. Aí falou assim, eu vou em casa, a gente tava marcando de comer uma pizza, lembra? A gente tava marcando de pedir uma pizza, né? Combinando com ele falou, peraí que eu vou em casa rapidinho, só vou tomar um banho, fumar um e desço. Aí a galera, tá, beleza. E eu não conhecia o cara, ele falou com a gente, eu tava no meio da galera, beleza, vai lá. Aí ele subiu, aí a gente conversando, aí um outro amigo falou assim, eu esqueci o nome dele, falou, por que fulano não desce e não fuma aqui, porque a gente pede logo a pizza pra adiantar. Aí meu amigo falou, não pode não, pô, você é doido, o cara é juiz.
Aí eu falei, todo mundo aponta pro favelado, mas o juiz também usa, todo mundo Então, usa. eu tenho juízes, eu tenho desembargadores, eu tenho médicos, eu tenho alguns políticos que usaram, que usam. Não tem Não classe. não tem essa discriminação. Eu acho que aqui falta, na minha opinião, Cassiano, o que falta de verdade é informação correta e simples para a população. A população hoje já aceita o uso medicinal. Mais de 60% aprova. Sim. O problema é que toda vez que a gente senta numa mesa para debater a regulamentação do uso medicinal, os proibicionistas de carteirinha estão lá, financiado por uma cadeia de associações de pacientes de dependentes químicos, né, que virou uma indústria, né, que vive disso, né, vive do vício de drogas, entendeu? Então, assim, quanto pior, melhor. Sim, entendi. Né? A galera do medicamento, você fala, né? Não só do medicamento, mas eu falo chama-se associações religiosas, né? Sim. Que fazem todo aquele discurso, eu comecei na maconha, depois fui pro maconha é porta de entrada. Maconha é porta de entrada. Então eles estão ali sempre no Congresso. Entende? Mas aí inviabiliza o debate? Eles inviabilizam o debate. Então a gente está ali para decidir uma questão política, e aí, mas ali não tem. Barra na religiosidade. Não tem condições de dialogar. Né? Já mais de 10 vezes eu fui para Brasília e eu cheguei quase a ser preso, né? Um religioso atrás de mim. Deu ordem. Como foi? Conta isso. Eu falei, minha vez de falar, eu falei, no finalzinho eu falei, olha, eu sou da Associação Abraço, quem precisar de ajuda, quem precisar do canabidiol, fale comigo. Ele chamou de traficante. Aí ele olhou para trás assim e deu ordem de prisão para mim. Meu Deus. Aí pronto, queria me prendesse, a Cristóvão Buarque não deixou. Que absurdo. Aí os policiais foram chegando perto para me pegar no braço, aí um advogado me acompanhou para uma salinha, que tem atrás da sala de assembleia lá. Sim. De comissões. Eu fiquei nessa salinha, e o Cristóvão Buarque veio, pediu meu número de telefone, anotou e me pediu para acompanhar ele. Eu saí, ele me escoltando até o carro. Eu entrei no carro do senador, a gente saiu por debaixo da plenária, e aí foi bater na rua, ele foi me deixar em casa. Caramba, você se sentiu coagido, Cassiano? Demais. Nesse dia aí? Nesse dia? Sim. Acho que minha família quase que pirou, né? Porque viu na televisão, cara. meu filho ficou chorando, né? E eu entrei em pânico. E aí a gente começava a sentir, né? O ódio, né? E você acha que é por quê? É só preconceito, cara? É ignorância. É ignorância. Porque hoje eu sofro hater de pessoas que já são a favor da cannabis. Entende? Por quê? Porque são haters, né? É ignorância, entendeu? Sim. Você não conhece o trabalho da Brás, não conhece o meu trabalho, não conhece o trabalho que a gente vem fazendo. Então, assim, pessoas que é ignorância, literalmente ignorância. Então, essa galera do plenário lá, você disse que já foi mais de 10 vezes para essa discussão, mas eu entendo que se precisar ir mais de 10 tem que ir, porque precisa discutir isso, velho. Sim, com certeza. E a gente tem grupos que vão, tem mobilização, a gente tem uma advocacia que trabalha, né? Sim. Então, assim, sempre tem diálogo, sempre tem debates, né? Mas não tem diálogo. Se vocês têm números plausíveis, você consegue mostrar resultados, você não consegue? Inclusive, você disse que tem no YouTube. Sim. Então, vamos discutir. O que falta é, óbvio, na mesa, se debater e se votar. Sim. Né? Então, a gente conseguiu passar das comissões. Sim. Foi guerra. Foi muita guerra. Né? Quando eles viram que iria perder, eles coagiram os presidentes dos partidos para expulsar os a favor. Gente, entendeu? Então, assim, teve deputado de um partido como um partido do PL que foi expulso. E sabe o que é que eu me pergunto nessas horas? Que democracia é essa? Então, aí, por ele sendo expulso, eles ganhavam um voto. Sim. E aí eles foram expulsando. No final, deu 15-15, teve o voto de Minerva, do relator. E aí aprovamos o projeto de lei 399. Sim. Está na mesa de Lira. Sim. Então o Lira podia muito bem agora pautar, mas Sim. não pauta. E você acha que existe um lobby, alguma coisa do lado deles? Acha? Óbvio, na verdade, mais uma vez a gente volta para uma pauta polêmica, né? Sim. A gente volta para aquela mesma premissa de que são pautas bombas. Sim. E que ninguém quer perder voto na época de eleição. Faz sentido, faz sentido. Então, porque a maioria dos políticos são frouxos mesmo, né? Isso, todo mundo baseia-se em voto. E quem é que vai falar de maconha?
Eu lembro que antigamente, eu não sei se tinha essa conversa aqui, mas quando a galera conversava sobre isso, liberação de droga, essas coisas, a galera falava, vixe, a Souza Cruz já deve estar esperando com a plantaçãozinha dela, liberou hoje, amanhã já está na barraquinha. Eu pensava dessa forma um tempo atrás. Depois eu comecei a perceber que a diversificação transformaria muita gente que vende em empresário, em microempresário, cara. Com certeza. De verdade. E assim, meu ponto de vista, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que você consegue combater o crime organizado se você tira essa parcela aí. É óbvio, é questão de só mercadológica. Exatamente. Né? Então, é tornar algo que é ilegal, legal. Exatamente. Né? Ao invés de prender, cobrar multa. Exatamente. Né? Ao invés de tomar, reter, você exige nota fiscal, paga É a mesma imposto. coisa, eu não sei se pra você faz sentido, eu não quero lhe dar essa responsabilidade, tô falando pra mim, não sei se você concorda. Mas pra mim é uma sacanagem perseguir o usuário, mano. Pô, pra mim é uma sacanagem. Botar o policial pra estar enquadrando o cara com carinho baseado, pelo amor de Deus. A partir de 2016, 2006, na época do Lula, ele aprovou, né, uma mudança na lei, 18.343. Essa lei ela já diz que o usuário não é passível de prisão, né? Mas assim de medida coercitiva, medida... Geralmente ele é encaminhado para a delegacia, administrativo, TCO e pronto. Né? Então, assim, o problema é o local onde o usuário vai estar. Se ele estiver na praia, leva nada. Né? Se ele estiver na favela, ele é traficante. É verdade. Então, quem diz é o policial. E aí alguém teve um problema, foi preso. Sim. E aí um advogado, muito bom advogado, entrou com um recurso extraordinário no STF. Sim. Que é o recurso que a gente agora vê que estamos ganhando aí nos votos. Né? Esse recurso extraordinário, ele é baseado no quê? Na questão de que o paciente, ou no caso o usuário, ele não estava fazendo um uso de muita substância. Ele estava literalmente com pouca substância, ele estava com parece 2 gramas, né? É insignificante. Né? Ele pagou alto o preço, que foi o preço com a liberdade, e foi muito subjetivo o julgamento. Né? Então, assim, essa falta de subjetividade, esse excesso de subjetividade nessa lei, faz com que quem decide não é o policial, é a situação. Entendo. Então, o policial, se ele quiser, ele pune, e se ele quiser, ele não pune. Por quê? Porque não diz quantas gramas. Não existe uma jurisprudência específica, né? Não existe uma quantidade específica. Sim. Eu vi que o STF estava falando em 60 gramas, não foi? Isso. Então, aí o STF vai fazer a jurisprudência para todos os policiais e juízes se basear. Entendi. Abaixo disso é usuário, acima disso é tráfico. Mas e aí o policial vai andar com a balançadinha de precisão? Ele pode, eles já andam. Né? Isso o problema não é se o policial vai andar com a balança. Mas o problema é prender um jovem por 2 cigarros. Não, eu concordo muito com você. Então, eu só acho, na minha linha de raciocínio... Eu discordo com você não discordo, eu concordo discordando de você de uma parte. Eu concordo porque seu final para mim foi muito perfeito quando você fala assim, não é o policial, é a situação quem decide aquilo. Porque na minha visão era assim, é o cara na ponta da linha e aí é uma crítica não ao policial, mas ao Estado. É uma responsabilidade e um poder muito grande na mão de polícia, porque é o que você falou, pegou dentro da favela, é preto, é tráfico. Pois é. Amigo de um amigo, filho de um amigo dele, não é usuário, independente da quantidade. E vai continuar o problema, porque se liberarem 60 gramas, o policial vai ter um saquinho de 60 gramas dentro do carro. Tem isso. E se ele quiser, joga no colo do usuário e põe como tráfico. E lá se foi seu réu primário. Faz sentido total. Então, assim, é a criminalização que tem que acabar. O STF, ele vai descriminalizar. Sim. E aí, esse é o nosso maior desejo. Objetivo, porque todos os países já descriminalizaram. Não é crime, entendeu? Mesmo que for pego com tráfico, mesmo que for pego com muito, deixa de ser crime. Óbvio, se o cara pega com um caminhão de maconha... Sim. Mas tipo, se for pego com 1 quilo, não é tráfico? Não deveria ser. Entendi. Não deveria ser tráfico. Poderia ser uma multa, poderia ser uma taxa, poderia cobrar um imposto, poderia até mesmo reter a substância, mas crime de você pegar um jovem... Privar ele da liberdade. Priva ele da liberdade, põe ele dentro da cadeia, que ali agora é ele uma sai universidade... Agora ele sai traficante. Pois é. Agora ele sai. Então, a conta, ela não bate. Sim. E os Estados Unidos iniciou ali com Nixon essa modalidade de ataque às guerras. E tem filmes que mostram
Né, Guerra às drogas, né? Isso. Que mostra que era uma forma de criminalizar o mexicano. E no Brasil virou uma forma de criminalizar o pobre. Sim. Então, assim, quem é preto, pobre, né, é periférico. Sim, eu entendo. Né? Então, eu entendo esse hoje, raciocínio de verdade. hoje a gente percebe, e aí os números já mostram, que a cadeia foi superlotada. Então, a gente está com a nova universidade, da Universidade do Crime. Então, a gente percebe o aumento de assalto, o poder bélico do tráfico maior, a violência da violência aumentando. Então, assim, a banalização do crime. Eu entendeu? entendo. Esse é o sintoma de uma proibição. Isso aconteceu com o álcool. Foi a mesma coisa. Mesma coisa. Quando eu lembro que existem pesquisas que falam que quando liberaram o álcool, que todo mundo achou que ia ser o bom, ia viver todo mundo bêbado, batendo, e não foi o que aconteceu. Isso. Mesma coisa que aconteceu com a maconha no mundo todo. Sim. Ao A contrário. Holanda é um exemplo disso, né? Ao contrário, o que está acontecendo? Diminuindo bastante. A Holanda, Nos Estados Unidos. É um parâmetro bom. Não, a Holanda não é um parâmetro bom. O parâmetro bom é os Estados Unidos. O que acontece? Pela diversificação? Por causa da abundância do produto. Sim, entendeu? sim. Com o excesso do produto, os jovens perderam a graça. Entendeu? Não tem mais graça. Se maconha é uma coisa simples, fácil. É aquilo, todo mundo quer o que é proibido, todo mundo né? quer o que é proibido. Eu entendo. Então, os jovens vão atrás de outras drogas, do MMD, atrás do LSD, atrás do... E aí vem a fenotonil, fenatil, né? Fenatil, né? Vem o fenatil, os opioides, né? Sim. E aí, pronto, a coisa... Eu acho, Cassiano, não sei se você concorda comigo não, mas eu acho que você só consegue resolver um problema enfrentando ele. Enquanto você fica jogando para debaixo do tapete, as coisas só vão piorando. Com certeza. Você tem ideia, eu fiz um concurso para a prefeitura, foi o que eu passei. O tema do concurso era um texto sobre Dorival Caymmi. E a redação é sobre drogas, sobre o uso da maconha, de drogas em si. E aí, o texto de Dorival Caymmi é uma música, e ele fala para Nana Caymmi: Nana, pega ali um neguinho e manda ele comprar no boticário o brilho, né, que eles chamavam brilho, que era cocaína. Ah, tá. O brilho da Merck, Sim. né, para ele trazer 2 bujãozinhos, porque eu preciso para festejar um ano novo. Né? Então, naquela época, 1900, 1800, já a Merck vendia na farmácia cocaína. Sim, entendeu? Então, assim, não existia o tráfico de cocaína. Existia um comércio de cocaína. E aquilo tudo era legal, gerava um emprego, gerava impostos, você pode aumentar o imposto, você pode aumentar o preço. É o controle do Estado. É o que eles fizeram com o cigarro. E eles conseguiram diminuir bastante. Eles podem tentar conseguir com outras substâncias. Né? Então, eles podem... Eu acho, Cassiano, que assim, ó, eu concordo muito com você na descriminalização. Mas eu acho que precisa ser atacados vários pontos. Porque se eu só descriminalizo, eu não consigo empregar essa galera aqui. Regulamentar. Eu preciso regulamentar, eu preciso fortalecer a fronteira, porque senão continua entrando produto de fora sem imposto, ou você não compra o meu como Estado. Isso, mas isso é praticamente inevitável. Você vê o que acontece hoje com o cigarro. Sim. Né, que vem do Paraguai. Sim. Né? O cigarro de lá fica mais barato, mas também mais nocivo. Mas o que é que eu acho? E aí existem classes de maconha, né? Existe a prensada, existe a natural, existe outras, né? Se eu não me engano, a taxa de imposto da própria Holanda, que eu falei, é de 11%. Se eu não me engano, é de 11%, é uma coisa assim. Eu acho que a gente podia trabalhar com a taxa de 6% no Brasil, porque a gente é um país continental bem maior, então a arrecadação seria muito maior. Com produtos de qualidade, eu fortaleço minha fronteira e minha segurança pública. Eu resolvo um monte de um problema de uma vez só. Nos Estados Unidos, o dinheiro vai para a criação de escola, entendeu? Aí dá Bilhões eu concordo muito com você que se ficar tapando só o carro... Pô, você falou uma coisa muito certa. Você estipula 60 gramas, o policial anda com 60 gramas no carro. Pronto, agora você tem 120. Como é que você se defende? Pois é, ou mesmo o usuário vai andar com abaixo de 60 sempre, porque sabe que abaixo de 60 ele não vai ser preso. Então, aí, o que é que eu penso? Eu nunca vi, eu não sei você, eu morei muito tempo em favela. Nascido e criado em algumas, mas morei muito tempo, 11 anos dentro de favela. Então a gente sabe como as coisas funcionam, não só de ouvir falar, né? Tá ali presente mesmo. O que é que eu imagino? O que é que eu vejo? Eu nunca vi, aí me diga se você já viu.
Eu nunca vi um acidente de trânsito de madrugada voltando de uma festa em alta velocidade, capotou o carro e foi ver o cara tava fumando maconha. Eu nunca vi isso. Ao contrário. Era só álcool. Porque o maconheiro tá comendo biscoito na casa dele, depois de assistir Netflix, ele tá dormindo e babando. Que os caras só querem fazer isso. Então, por quê? E quando eu acho... Aí é um pensamento meu. Quando eu falo assim, Cassiano, lembra que eu falei pra você assim, eu acho que falta informação clara pro povo. Pro povo entender do que a gente tá falando. Porque termo técnico, vou ser sincero, o nego vai pra televisão, fala um monte de termo técnico, Joaninha que tá lá na cozinha, cozinhando, fazendo feijão, ela não tá entendendo nada que o cara tá falando, irmão. Essa que é a verdade. Mas eu acho que a informação de forma correta, e a descriminalização não é nem da droga só não, é das pessoas, porque você criminaliza as pessoas. Eu falei pra você, um juiz, ele é juiz, ele subiu e disse, vou fumar um. Então, pra mim, agora ele é vagabundo, porque ele fuma? Não pode. Então, por que o cara da favela, se tiver com baseado, é um vagabundo? Pois é. Esse é um problema que ele foi causado pela própria lei. Né? Eu concordo. Entendeu? Eu então, concordo. é mesmo ou malefício. pelo atraso dela, né? Se você for ver a lei do álcool, lá na Califórnia, em 1930... criou o assassinato, né, em massa. Sim, né? sim. E criou também figuras como Al Capone, a máfia. A máfia. Né? Então, corroeu, né, toda a cadeia social. Então, assim, foi uma péssima experiência. Então, você acha que é um avanço para a sociedade a gente caminhar logo para a descriminalização? Sim, o passo 1 é descriminalizar, passo 2 é regulamentar. Sim. Já existe o processo de projetos de lei que já estão muito bem avante, muito adiantados. Mas, inclusive, projetos de lei, inúmeros projetos de lei, outros projetos de lei que também alguns senadores, deputados querem encabeçar. Então, assim, acaba que a gente percebe que existe muita vontade, mas que não passa porque os presidentes de câmaras, eles têm medo de pautar. Por conta do voto. Isso. Por isso que na Argentina foi feito através do presidente. E eu ainda acredito que o presidente Lula, nos seus últimos anos de governo, ele deva fazer um decreto e regulamentar. De uma vez. Agora, meu medo da regulamentação, meu medo é a quantidade de imposto que vai vir em cima da droga. Porque se o imposto for muito, a galera vai continuar indo na boca, Não, Cassiano. sempre vai continuar indo na boca. Isso é normal. Hoje, se você prefere tomar uma Heineken, pagando um imposto alto, ou você prefere tomar uma cerveja de R$2 na... A minha resposta seria assim, eu não gosto de Heineken porque eu acho muito forte, mas a cerveja de R$2 deve ser uma bosta também. Isso, entendeu? Então, assim, quando você paga o imposto e você está pegando uma coisa, você está entrando numa loja com ar-condicionado, Mas tem que ser um imposto justo, não, Cassiano. a questão do imposto, isso é debatível. Sim. Não pode ser impeditivo. E outra, pode. é importante saber para onde vai, né? Sim. Porque eu acho assim, se a droga na boca de fumo é R$10 e o Estado vai me vender por R$14, até tô botando 40%, hein? Sim. Por R$14, mas tem um ar-condicionado, tem um bom tratamento, eu tô seguro, até vale a pena. Agora, se ela for me vender por 20, 25, Mas quem regula isso não é o Estado. É o mercado? Quem regula isso é o mercado. Sempre vai ser, entende? Quanto mais matéria, quanto mais menor vai ser o valor, né? Quanto a demanda, demanda, tá. Quando a demanda é muito alta, o valor sobe. Sim. Né? Quando a demanda baixa, diminui. E como a demanda pode diminuir? Com mais opções. Então, digamos, quem possa querer cultivar, possa cultivar. Sim. E produzir o seu próprio remédio. Né? Você ter o acesso pelo SUS. Você ter as farmácias vendendo. Você ter os dispensários aí fornecendo flor e óleo. Você ter as associações. Como é dispensário, Cassiano? Dispensário é um lugar onde é uma farmácia especializada em cannabis. Entendi. Né? Tem todas as opções. Então é uma cadeia, são várias pequenas ações, né? Isso. Não é só legalizar e tomar Não, porque o que acontece? Se você permite que venda na farmácia e não permite que o cidadão possa cultivar na sua casa, você cria uma reserva de mercado para a indústria. Sim, faz sentido. E não vai resolver o problema da criminalidade. Né? Sentido, então, assim, o que a gente precisa atacar, a gente precisa realmente de uma regulamentação democrática. E toda vez que a gente vai para o Congresso, e aí isso já é bem batido, essa questão de que toda vez que a gente vai debater um projeto de lei, a gente tenta deixar o uso recreativo de fora. Sim. Por quê? Principalmente o uso autocultivo, né? A gente está falando do uso recreativo, não, a gente está falando do autocultivo. A gente deixa o autocultivo de fora. Por quê? Porque a gente sabe que eles não vão deixar pautar, eles não vão avançar com aquilo. Eu não consigo, uma coisa que eu não...
O que eu não consigo... Eu até perdi meu raciocínio, eu ia falar alguma coisa. Sim, o que eu não consigo entender, de verdade... Não, a gente consegue entender. A gente não consegue identificar onde é que está a maldade do ser humano. É meu ponto de vista. Quando você fala assim, a gente não consegue nem pautar os recreativos. Cara, eles continuam lá. A gente não pode tapar os olhos como se eles não existissem, cara. Mas é por isso que eu digo, só vai resolver esse problema social através de um líder que possa fazer, através de uma canetada, resolver o problema. Porque se for depender das câmaras, do Você Congresso... acha que nunca vai? Não vai, porque a maioria sempre é conservadora. Sim. Né? E, quer dizer, às vezes até você pode ter maioria progressista, mas a minoria conservadora, ela não deixa o debate ir para frente. Sim. Ela não deixa passar... Impede o debate. Exato. E às vezes até impede dos processos caminharem. Então, o projeto de lei está pronto debaixo da mesa do Lira. Por que o Lira não pauta? E aí ele bota para votação e está resolvido. Então, não, mas é porque tem uma pauta mais importante, tem a pauta dos impostos, tem a pauta da reforma disso. Agora, lá em 88, quando a galera foi fazer essa Constituição, essa parte tá muito merda mesmo, né? Que o presidente das casas, o Senado e o plenário, e o parlamento, ele só pauta quando ele quer. Se ele não quiser pautar, ele senta e acabou. Engaveta e ponto final. Exato. Deveria ter uma fila. Prazo. Deveria ter uma fila. Você tem que pautar tudo isso aqui, ó. Você tem 6 meses para pautar tudo isso, tá aqui, ó. Eu acho que deveria ter uma fila, né? Entrou na fila, vamos pautar por fila. Só pode pautar um projeto se tiver na ordem. Faz muito mais então, sentido. eles fazem processos para acelerar projeto de leis que interessam eles. E os que não interessam, eles vão deixando de lado. E aí vai deixando. Eu acho que essa democracia seletiva me incomoda. Uma democracia onde você dá muito poder a um presidente da casa desse, e aí eu, como povo, tenho que esperar a boa vontade dele de pautar as coisas, aí fica difícil. Democracia é essa? É a democracia que precisa de mudança, né? A gente está na inteligência artificial aí tomando conta dos empregos e tomando conta da tecnologia, das empresas. E quem sabe um dia vai tomar conta do Congresso. Exato. Porque se a gente tivesse ali eu tenho certeza que... Já teria aprovado. Já teria aprovado. Você viu um advogado no Texas que era inteligência artificial e defendeu a mulher? Então. Rapaz, é assustador, Cassiano. É assustador. A gente já utiliza a inteligência artificial lá na Brás. Mas ainda não como advogado. Mas como acolhedor, no madrugada. Né? Você liga a inteligência artificial. Exato. Quando termina mais ou menos o horário de 10 horas do último atendente, ele fica funcionando até 8 da manhã. Que bacana, né? Que massa. Então, alguém à noite que entra para perguntar qualquer coisa, tirar uma dúvida, ele está lá. Sim. Né? Então, nos feriados, né? No domingo. Eu acho que... Eu não sei. Eu também não sou ninguém. Eu também não sou ninguém, né, Cassiano? Uhum. Eu sou só um cidadão comum, mas eu acho que assim... não dá para você fechar os olhos para uma parcela da população. Eu vivo falando sobre isso, que é tipo assim... As pessoas falam, não, mas droga faz mal, eu não gosto de droga. É fácil de você não ter nenhum problema com maconha. Sabe qual é o que é que você tem que fazer? É só você não usar. Mas existe uma parcela da população que usa e essa parcela precisa ser escutada, precisa ser respeitada. Porque senão cai lá no policial e vamos ser honestos, existem policiais, muitos policiais bons, honestos, que fazem... Mas existe policial corrupto, que não gosta do cara botar droga e aí? Daqui que você se explica, como a gente fala em Salvador, daqui que você explique que tomada, que focinho de porco não é tomada, aí a madeira já deitou já, meu filho. Mas então, no seu ponto de vista, a gente teria que partir do presidente da República? Eu acho que a única forma, né, é Lula, ele dar o passo, como foi o camarada dele da Argentina, né? O presidente lá fez por decreto, regulamentou. Mas aí o decreto pode expirar em 60 dias e o Congresso derrubar? Não, ele vai através de decreto e tem os remédios, né? Tem os remédios aí jurídicos, eu não sei quais, mas eu acredito que, como qualquer outro projeto, tem que vir de cima para baixo, porque aí faz com que a sociedade se organize e aí, uma vez que ela inicia aquele processo de organização, é muito difícil voltar. Né? Entendi seu raciocínio, entendi seu raciocínio agora. Pois até porque existe muito investimento
né? Muitas empresas vão Tem investir. muito capital estrangeiro querendo entrar aqui. Exato. Nesse setor, Então, né? assim, os lobbies vão manter. Agora, se a gente... Hoje, o lobby não vai querer entrar no Congresso para fazer com que ele acelere isso. Entendi. Eles ainda não têm esse poder. Hoje já existem várias marcas, são 29 marcas de farmacêuticas que já estão desenvolvendo Que já distribui a e já Canabidiol? distribuem na farmácia. Sim. Você pode ir na farmácia, você vai encontrar de R$ 900 a R$ 2.800. Cara, separa na minha cabeça aqui uma coisa que eu não entendo muito. Tem o THC, que é o que deixa muito louco, né? A pessoa muito doida. O THC é psicoativo, né? É o psicoativo. Deixa eu te dizer, Cassiano, eu sei, mas é como eu falei pra você, Uhum. essa linguagem, Sim. eu não entendo essa linguagem formal, não. Psicoativo é o Sim. que deixa muito doido, né? É. Pronto, é o THC. E tem outro que é o quê? A outra parte é o quê? Como é o nome? que O você canabidiol... É, porque você disse que o baixo THC... O canabidiol, ele é o oposto do THC. Sim. Ele corta o efeito do THC. Ah, entendi. Deus é perfeito. Ele faz O equilíbrio. O equilíbrio. Aí, para o que você trabalha, você diminui a quantidade de THC, que Isso. é para a pessoa não ficar muito doida. Isso. Na verdade, a gente procura plantas que cada vez menos THC, Sim. cruza com outras que têm menos THC para fazer plantas com menos THC e assim a gente bridar ela para baixo THC. Entendi. Da mesma forma como há 20, 30, 40 anos as pessoas estão fazendo o oposto. Estão cruzando plantas com altas THC para altos THC. Para ficar com mais ainda. Isso, para ficar com mais THC. Então isso quer dizer que com essas plantas que vocês estão construindo, né, fazendo essa... Pode chamar de mutação quando junta? Sim, né? sim. Fazendo É bridar, né? Bridar chama? Uhum. Bridar? É. Bridar. Essas plantas... Então é correto dizer que se um usuário que fuma recreativamente, Sim. se ele fizer um baseado daquela planta, ele não vai nem ficar muito doido. Não, fica não. Entendi. E baixa ansiedade, né? Ela baixa a ansiedade? O CBD é ansiolítico. Isso, E o CBD. THC é ansiogênico. Entende? Então, O que é ansiolítico? provoca ansiedade, o THC, e o CBD ele tira a ansiedade. Ah, entendi. Entendi. É o que você falou, Deus é perfeito. Eu penso da seguinte forma, eu já vi algumas pessoas dizendo assim, até a galera da religião, falando que maconha é ruim e tal, não sei o quê, e aí as pessoas questionam e dizem assim, mas foi Deus que fez. É. Aí, mas Deus não fez pra você fumar, pronto, agora você tava até lá com Deus na hora que ele fez, se era pra fumar ou se não era, ele fez. É, não, e tem gente que fala, se maconha cura câncer porque Bob Marley morreu. Pois é, entendeu? Então, assim, eles sempre vão encontrar. Eu acho que é muita ignorância, porque não chega informação correta. Não chega um cara tipo Mas você fazendo chega. a língua do povo. Às vezes chega, eu tenho pacientes Sim. que dizem assim, eu prefiro minha mãe morrer de que dar óleo de maconha para minha mãe. Entendeu? Então, você não vai conseguir mudar uma sociedade da noite pro dia. É preciso gerações e mais gerações trabalhando. E projetos como o da Abrace, projetos como hoje são 68 associações no Brasil, produzindo, fornecendo. São empresas... Você foi o trazendo de primeiro a fora. conseguir a liberação, mas hoje essa galera Isso. toda tem, né? Isso. Entendi. Eu tive a incumbência de ajudar outras associações Sim. para que a gente pudesse fortalecer mais, né? Eu não poderia ficar sozinho nisso. Entendi. Então, hoje eu desenvolvi um software que hoje as associações utilizam. É uma plataforma para gestão de associado, Legal, gestão de planta, gestão de contas. E aí essas associações hoje, elas utilizam essa plataforma. Então eu percebo que agora nós estamos com a força, né, que a gente antes não tinha, porque era só abraço. Eu entendo. E deixa eu te dizer um negócio caminhando pro final aqui, que é engraçado, né? A sociedade... O mundo que a gente vive é muito hipócrita, né? Não, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho pra caramba. Eu sou de Salvador, cara. Deixa eu dizer um negócio pra você. Maconha não é liberada em lugar nenhum do Brasil, mas pode ir no Farol da Barra todo dia de tarde, que tem uma galera de rolê, na frente de polícia, com baseado na mão, passando, não dá nada. Não dá nada. Pois é. Se você for no museu daqui da Paraíba, Museu da Cannabis, lá na Lagoa... Museu da Cannabis tem Isso. aqui? Eu não A gente conhecia, fez não um do sabia. lado da Abrace, na Lagoa. Que massa, eu quero Pois é, conhecer. inaugurou abril do ano passado, vai fazer um ano agora. Então o museu, se você for ver, você vai ver a história lá. E a gente recebe ônibus de estudantes, ônibus de universidades. Tem sido maravilhoso, um trabalho lindo. E aí essas pessoas que estão chegando lá, elas estão conhecendo o outro lado. Sim. Então, assim, se a gente conseguir mudar 20% da sociedade... Mas é o que eu falei, da informação. todo o restante muda. Isso não é um Eu experimento concordo. que eu estou dizendo, não é informação minha. Tem um experimento que foi feito com macacos. Sim. Né, que eles jogavam batata pelo rio e os macaquinhos
começaram a comer, como tinha muita areia, os mais velhos começaram a comer e passar mal, ter dor de barriga. Sim. E aí os macaquinhos mais novos, né, pegaram a batata e começaram a lixar na pedra. Sim, Os mais velhos acharam que aquilo é um novo culto, uma invencionice, Sim. que aquilo não ia dar certo. E aí os macaquinhos começaram a comer a batata raspada na pedra, Sim. não tiveram dor de barriga, e aí os macacão foram os macacos mais velhos foram os últimos a mudar. Mas quando 20% da comunidade dos macacos passaram a fazer o mesmo processo, os macacão entraram. Começou a seguir Isso. também. Então, assim, hoje são 60 milhões de pessoas com doenças intratáveis nesse país. Isso não é dado meu. A própria televisão, eu já vi isso em várias informações, do Drauzio Varela. Ele mesmo fala isso. Então, são 60 mil pessoas com doenças intratáveis nesse país. Então, hoje, as associações atendem mais ou menos 70 mil pacientes. Os importados, eu acredito que atendam aí mais 70 mil. Então, vamos colocar com os ilegais e tudo mais, 200 mil pacientes hoje fazem tratamento de forma regular, com médico, com prescrição, né? E até mesmo por vias legais. Sim. Então, é muito pouco. Sim, para o universo de 209 milhões de 60 habitantes. milhões. De 60 milhões lá, eu digo do universo. Pois é, então eu teria que ter milhões de abraços, Sim. milhões de associações, milhões de empresas. Mas você acha que está no caminho certo? Eu acho que a gente... Eu não digo você, eu digo Não, você. eu acho que a gente está indo, o Brasil está indo por um caminho melhor, porque a gente está fazendo provendo o acesso democrático. A Abrace hoje atende pacientes gratuitamente. Mais de 2 mil pacientes por mês. Que chega lá de forma gratuita e leva o óleo para isso, basta ser hipossuficiente. Né? Que é hipossuficiente? Que não tem recursos financeiros, que mora em comunidade, que tem 2 filhos autistas, tem 2 filhos epiléticos. Serve para o tratamento do autismo também? A galera usa um tratamento do autismo também? O autismo, ele tem um benefício. O autismo, eu acredito que seja realmente um desequilíbrio do sistema endocannabinoide. Né? Que ele já nasce assim, porque é uma sociedade que hoje está carente de vários nutrientes. Sim. Né? Magnésio, vitamina D e canabinoides. Porque... se você for ver a história, até 1879, a cannabis era a planta mais cultivada em todo o Brasil. Até 1979? Isso. Então, essa informação está no museu. Você tem que ir no museu. Eu vou. E aí, o que acontece? Todo o material dejetos e desse cultivo era jogado para os animais. Entendi. Existe um paper na Inglaterra que mostra que existe uma síndrome de deficiência do sistema endocannabinoide. E essa síndrome, ela é decorrente de que a sociedade alterou a própria cadeia alimentar. Entendi. Entende? Entendi. Então, a gente percebe que dos 1900, a gente começa a perceber doenças neurológicas com maior quantidade. E hoje, a gente já percebe isso de uma forma exorbitante. Sim. E cada vez maior. Entendeu? Então, e querendo ou não, assim, eu sei que a maconha é muito antiga, mas quando a galera... Eu acho que as pessoas fazem uns questionamentos meio sem nexo, essa que é a verdade. Porque quando fala da maconha assim, os índios faziam cirurgia, a anestesia era chá de quê? Uhum. Era chá de maconha. Sim. Então não é nada de absurdo, é uma coisa que sempre teve aí. E eu costumo falar, e eu volto a repetir, eu nunca vi uma briga de garrafada, pedrada entre 2 maconheiros. Eu nunca vi. Não. Eu nunca vi. Porque ou ele tá comendo goiabada com chocolate, feijão e refrigerante de laranja, ou ele tá dormindo. Não é não? Eu nunca vi 2 maconheiros brigando. Eu nunca vi. Eu acho que a sociedade, já é um pensamento meu, né? Já antigo. Eu sou a favor da descriminalização da droga já há um bom tempo, já falo sobre isso há algum tempo. E eu acho que é um caminho que, no nosso país, que é meio tardio. Já era pra gente estar lá na frente. E enquanto a gente não sai disso, a gente continua criminalizando a galera mais pobre. Isso. A gente continua dando poder na mão de policiais que não seria para ser um poder de um policial, teria que ser um poder de juiz.
e tá fechando os olhos para uma boa parte da população. Então eu acho que isso precisa mudar com urgência. Eu quero te agradecer a presença aqui, dizer que você tirou minhas dúvidas. Espero você terminar de mandar essa mensagem. Eu tô com outra entrevista agora na Tabajara. Então, pronto, daqui para Tabajara. Segura um pouquinho, Tabajara. Eu quero agradecer a sua presença aqui, Cassiano. Agradecer por você ter tirado minhas dúvidas, porque tem um monte de coisa que a gente não sabe, a gente ouve falar, mas a gente não sabe o que é. Parabenizar pelo Projeto Abrace, que parece que é isso, que é muito massa, né? Projeto Abrace. Então, dizer que é isso aí, disponibilizar a câmera para você, deixa o Instagram, o pessoal acompanhar seu trabalho. Tá, a Abrace, ela tá na @abraceesperança, né? No Instagram. No site é abraceesperança.org.br. Fica ali na Beira Rio, Sim. depois do DR. Sim. Né? E ali você tem a nossa farmácia, você pode ter o acolhimento médico, pode ter o acesso aqui em João Pessoa, com baixo custo, tá? A gente atende pessoas hipossuficientes que não têm condições, pessoas do SUS, gratuitamente. Que massa. Parabéns. E eu quero conhecer o museu lá. Eu me interessei em conhecer o museu. É isso aí, você que está acompanhando a gente, não esqueça de se inscrever no canal, não. Ativa o sininho também para ficar ligado toda vez que sair vídeo novo. Vídeo novo todas as terças e quintas, às 8h30 da noite. É isso aí. Que Jesus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.